Boa tarde a todos. Ontem eu coloquei uma votação no Story e ficou definido que hoje nosso tema seria sobre junta de movimentação. Vou falar um pouquinho para vocês sobre junta de movimentação. Antes de a gente falar aqui da parte executiva, realmente da parte de execução na obra, queria falar algumas propriedades que o seu selante na hora da execução precisa ter. A primeira propriedade dele que eu vou falar é a dureza shorya. O que é isso, né? É a capacidade que o selante tem para resistir à penetração de partículas e resistir à penetração de objetos no geral. Então, assim, essa dureza ela é medida, pode ser medida na própria obra com esse aparelho aí, o durômetro, né, que a gente chama. Pode ser medida na própria obra, como eu falei, ele tem uma escala de 0 a 100. A dureza mais recomendada para uma questão de fachada é uma dureza entre 20 a 25. Esse aparelho você pode comprar tranquilamente aí pela internet. Você tem os digitais, tem os manuais. Outra propriedade do selante, o fator de acomodação, um fator muito importante. Os selantes mais baratos vendidos aí no mercado, eles têm uma capacidade de movimentação muito baixa, o poliuretano. Eu já falei em algumas lives aí que eu utilizo geralmente o silicone hoje com a capacidade de movimentação de 40%, né? Existem selantes com a capacidade de movimentação ainda maior, 50%. Então isso quer dizer o quê? Que da largura dele ele consegue movimentar até 50% daquela largura, se for um selante com a capacidade de movimentação. E a gente tem aí pela norma 3755 de 2017 que a largura mínima hoje de uma junta é de 15 milímetros, né? Então quem vai especificar o selante precisa calcular qual é a movimentação máxima prevista para aquele determinado tipo de junta, e aí sim definir a largura mínima. Não pode ser uma coisa meio que aleatória, simplesmente informar a medida da junta. É claro, a norma fala que é 15 milímetros o mínimo, mas precisa se atentar a quanto você vai ter de movimentação para você poder especificar um selante com a movimentação correta. Outra propriedade importante, o modo de elasticidade, né, que é a rigidez ali, a resistência do material à deformação elástica. Ou seja, quanto maior o módulo de elasticidade, mais rígido será o material e menor será a deformação elástica, né? Então, assim, a deformação elástica ela não é uma deformação permanente. Então, assim, quando a carga é aplicada, a peça acaba retornando para sua forma original. Então, o selante, qual é o ideal? Ele ter sempre um módulo de elasticidade inferior ao do substrato, porque senão ele vai romper na interface, né, do selante e substrato. A questão da adesão ao substrato também é muito importante, né? O selante ele precisa aderir em 2 pontos ali no substrato. Ele não pode ter 3 pontos de contato. Interessante. Então, assim, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o corte da junta, como deve ser feito. E você não pode ter essa aplicação do selante em um 3º ponto de contato com o substrato, porque senão as movimentações desse substrato vão acabar passando para o selante e ele vai acabar rompendo ali nas bordas. Isso não é interessante, porque vai acabar sendo uma porta de entrada para infiltrações. Então, muitas vezes, a depender do selante, você vai precisar de um primer, né? de um promotor ali de aderência melhor para esse tipo de selante. Então, ficar atento isso na compra do selante também, para estar verificando se aquele fornecedor existe um tipo de primer específico na venda dele. O silicone que eu utilizo, a gente utiliza esse primer como ponte de aderência. A questão do manchamento do substrato, né? Uma propriedade interessante que vocês precisam ficar atentos também na compra, né? Ele não pode liberar substâncias químicas aí que sejam feitas na sua formulação, né? Então, assim, a migração dessa substância do selante para o substrato poroso, você geralmente tem aí na questão com os plastificantes, né, externos ou de cura acética. Existe o silicone de cura acética, que esse não é o recomendado para fachada, muita gente confunde. O silicone de cura acética é aquele que a gente utiliza geralmente nas vedações das janelas, né? Então, e aqui mostrando um pouquinho da foto que a figura, né, que a NBR 3755 traz, mostrando alguns fatores importantes aqui para a execução da junta.
Você tem aí a largura do selante, como eu falei para vocês, a largura mínima que a norma permite é 15 milímetros. A profundidade desse selante, o que é que acontece? Geralmente no mercado se utiliza uma profundidade aí de 2:1 ou 1:1. Eu costumo nas minhas obras utilizar 2:1. O que seria isso, Alexandre? Eu tenho 15 milímetros de junta, quer dizer que eu vou utilizar metade metade dessa largura como profundidade de selante, ou seja, a quantidade que eu vou colocar de selante seria então de 7,5 milímetros. Beleza? Outra questão importante é o delimitador de profundidade, que exatamente vai delimitar essa profundidade de selante para você não ter uma aplicação acima do que você calculou ali de material. E também é um material que vai evitar exatamente esse selante ter um ponto de contato aí com o fundo da junta, né? Então vou falar daqui a pouquinho mais sobre essa questão do corte. Geralmente nas obras aqui a gente utiliza o corte até o chapisco, mas não quer dizer que você vai aplicar selante até o chapisco. Você aplica o selante determinado exatamente usando esse fator de forma aí de 2:1. Qual é o tamanho do bastão de polietileno, que é mais conhecido aí como Tarucel, que é a marca, né? Ele precisa ser 30% maior que a largura da junta. Então, se você tiver uma junta de 15 milímetros, o seu bastão de polietileno, o Tarucel, ele precisa ser aí 18 milímetros. Comercialmente, esse Tarucel não vende 18 milímetros. Você utiliza o de 20 sem problemas. Por quê? Ele precisa entrar sob pressão. Ele não pode ficar solto lá dentro da junta. Ele tem que entrar sob pressão realmente para delimitar essa profundidade e não permitir que esse selante ultrapasse ele. Aqui mostrando agora um pouco da parte executiva, né? Primeiramente a parte de abertura do friso, ainda com o reboco fresco. Você tem essa régua guia aí, na foto não está mostrando o frisador, mas basicamente essa régua aí se vende em alguns locais. Aqui em Salvador é um pouco difícil. Eu geralmente mando o serralheiro fazer esse tipo de régua guia com 2 e 1 metro. E aí você coloca ela na posição correta, tira o nível certinho da junta na linha de encunhamento, né, onde vai ser feito o friso entre a viga e a alvenaria. E aí você coloca essa régua e vem com o frisador do tamanho da sua junta dentro dessa régua aí para fazer esse friso ainda com reboco fresco. Beleza? Pronto. Terminada essa questão do friso, você vai fazer a impermeabilização desse friso. Ou seja, existem algumas membranas acrílicas aí para se utilizar. Também tem a questão do prime, conforme eu falei lá atrás. Muitas vezes você precisa desse prime para garantir uma melhor aderência do selante. Pronto, finalizada a impermeabilização, a gente vai partir para a questão da fita crepe, né? Que você vai colocar essa fita crepe para evitar exatamente que a aplicação do selante grude aí nas bordas, né? Então você coloca essa fita crepe aí com a distância de 4 milímetros da parte superior e da parte inferior também. Então você vai garantir que esse selante realmente só pegue ali exatamente dentro desses 4 milímetros no máximo. Claro, e aí depois da fita, colocar o Tarucel de forma correta, sob pressão. Existe um gabarito para se colocar o Tarucel, depois eu vou mostrar para vocês. Verificar também importante. Você tem que verificar a umidade dessa junta. Você não pode aplicar um selante com essa junta com umidade, com sujeira. Precisa ser muito bem limpa, precisa estar totalmente seca para você colocar o Tarucel e depois já automaticamente já colocar o selante. Não pode colocar o Tarucel e amanhã eu coloco o selante, porque isso você corre risco. Depois que você colocar o Tarucel, você corre um risco aí de chover, corre risco de outro tipo de umidade também penetrar ali, sujeiras, e vai acabar prejudicando a aderência desse selante. E aqui basicamente a aplicação, né? Com a pistola aplicadora, a gente tem as bisnagas e os sachês, né? Tem duas formas aí de utilização. Importante ficar atento à questão do corte no bico para fazer a aplicação, tem que ser de uma forma correta, aí a 45 graus. E aí com a fita no local você faz essa aplicação. E aí eu vou falar para vocês, existem duas maneiras, tem algumas maneiras de se fazer o acabamento dessa junta. Voltando aqui para vocês verem nessa foto, percebam um acabamento côncavo que essa junta tem que ficar, ela não pode ficar com acabamento reto.
Então percebam aí o acabamento côncavo que a norma passa pra gente. Então como é que você faz esse acabamento côncavo? Então geralmente você consegue fazer com essa espátula aí serve para fazer isso, ou com o próprio fundo dessa pistola do recipiente aí que vem o selante. Você tira esse bico e passa ele fazendo esse acabamento, ele faz esse acabamento côncavo na junta, também é uma opção, além da espátula. A espátula você acaba tirando o excesso, também já consegue dar um acabamento leve, mas se quiser dar um acabamento ainda mais côncavo, o próprio fundo da bisnaga, né, você consegue fazer esse acabamento. Tem um vídeo meu no feed, quem quiser conferir, fazendo esse acabamento com o fundo da bisnaga. Aqui mais uma vez mostrando essa foto, né, 3 tipos aí de possibilidade de fazer: uma espátula alisadora, a outra espátula também aí de aço, e a outra parte também removendo já a fita, né. Interessante se ficarem atentos. Aplicou o selante, não, no máximo aí menos de um minuto você remover essa fita, não pode deixar por muito tempo. Então pessoal, para finalizar nosso vídeo, mostrar aqui para vocês agora a espátula, né, que a gente utiliza lá na obra, esse modelo aqui, ó, para fazer o acabamento lá na junta, depois da aplicação do selante. E aqui é uma amostrazinha que o pessoal da Dalcorn me forneceu, só para mostrar para vocês aqui o perfil, né. Você tem aqui o selante aplicado, tá vendo? Aqui é o delimitador de profundidade. Eu não posso, em hipótese alguma, fazer esse corte aqui, ó, do friso. Vamos supor que aqui é meu chapisco. Não pode isso acontecer. Meu chapisco tem que estar separado. Esse tarocel aqui não pode ter contato nenhum com a base. Então eu só posso ter duas zonas de contato aqui, ó, que é essa e essa aqui, para ter essa movimentação aqui. Se eu tiver mais um ponto de contato aqui com o meu substrato, essa movimentação aqui da base vai acabar passando para aqui. Você pode gerar um descolamento aqui nessas bordas, e isso não é interessante. Beleza? Então aqui é um silicone de uma grande capacidade de movimentação, né? Vou fazer aqui para vocês verem a movimentação dele. Ó, o quanto ele consegue movimentar e não descolar da borda, ó. E aqui é o tarocel exatamente delimitando essa profundidade. Beleza? Qualquer dúvida, pessoal, todo mundo sabe como entrar em contato comigo aí através do e-mail, do Instagram. E vamos nessa. Um grande abraço a todos.